Mamambo con lilelebo con mamama se. Adababu radabaelo baezo maya kala lilelu. Akola kilelo loko loko ligili kama mememe bolevele mamaluza elagaba. Olá, meus queridos Aboru, Aboiê e Bocheché. Eu sou Yanifá e Fafunké e a Ana. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Vamos a um podcast onde iremos falar sobre um Itã no Odu Ediobê. Eu achei esse Itã um tanto interessante para poder compartilhar com vocês, porque ele fala sobre uma reflexão aonde todos nós devemos ter a consciência de certas coisas que acontecem no nosso dia a dia, na nossa vida. E o Itã, ele diz assim: os olhos chegaram ao mundo primeiro que a cabeça, sendo por isso seu irmão mais velho. Então aqui no Itã diz que os olhos, eles chegaram ao mundo primeiro que a cabeça, né? E por conta disso, os olhos, ele passa a ser o irmão mais velho, né? Certo dia, Axé, que é o criador de todas as coisas, encheu uma cabaça com carne de carneiro, conservada em óleo de palma, e embrulhou num belo corte de seda. Na segunda cabaça, Axé colocou ouro, prata e pedras preciosas, embrulhando depois em panos comuns e de pouco valor. Então, quer dizer, aqui haviam duas cabaças. Numa cabaça, ele colocou carne de carneiro conservada com óleo de palma e embrulhou num pano de seda bonito, robusto, né? E na segunda cabaça, Axé colocou prata e pedras preciosas, só que embrulhada num pano mais simples, né? Num pano comum e de pouco valor. Isso feito deslumbrado com a beleza da seda, para que cada um escolhesse uma cabaça para si. Então essas cabaças, elas foram apresentadas para os olhos e a cabeça, certo? E eles, cada um, tinha que escolher uma cabaça. Os olhos, ele escolheu a primeira cabaça, deixando a outra para o seu irmão, que seria a cabeça. Desembrulhando a cabaça, deparou com o que havia dentro dela e, sem hesitar, ele tratou rapidamente de comê-la na companhia de alguns amigos. Ao abrir a cabaça que lhe restou, a cabeça, perguntou decepcionado: o que eu farei com estas coisas se não posso comer? Enfim, como foi meu pai quem me deu, no caso, Axé, né? Vou guardá-las com muito carinho. No dia seguinte, Cabeça resolveu reexaminar o conteúdo que estava dentro da sua cabaça. E ele derramou tudo sobre uma esteira. Só aí, então, ele percebeu do que se tratava e pôs-se a gritar: estou rico, estou rico, estou rico. Minha cabaça vale infinitamente mais do que a de meu irmão. Passado o tempo depois, Axé reuniu seus filhos e lhes perguntou: muito bem, que encontraram dentro das cabaças que lhes presenteei?
Na minha havia uma bela vianda que tratei logo de comer. Assim disse os olhos, né? Dentro da minha encontrei tudo que representava riqueza. E sou grato ao meu pai por me haver regalado com tão maravilhoso presente, afirmou a cabeça. Então, Axé, ele sentenciou: olhos, tu és muito ávido, a visão te atrapalha, tu enxergas sem ver. Cabeça, que melhor refletiu, escolheu a cabaça, que embora envolvida, né, envolta em pano comum, humilde, guardava em seu interior uma enorme fortuna. Por este motivo, será a cabeça quem, a partir de hoje, tomará todas as decisões, sem se deixar enganar pelas aparências. Depois disso, sempre que tivermos chance, devemos dizer: minha cabeça é boa e não meus olhos são bons. Axé, pessoal. Essa história, esse Itã, ao qual a IA tomou conhecimento, que vem dizendo dentro do Ediobê, são um dos Itãs, né? Para quem estuda Ifá, segue, faz parte da cultura, da religião, enfim, vai entender esse Itã, essa história. Eu não sei se os meus irmãos aqui, vocês que estão me assistindo, já ouviram falar sobre esse Itã, mas esse Itã, ele reflete muito sobre a vida de todos nós seres humanos. Pelo simples fato de trazer uma sabedoria ao qual acontece com todo ser humano nessa terra. Tem pessoas que comem com os olhos, né? E muitas das vezes, por ver um prato bonito, uma casa bonita, um restaurante chique, né? A pessoa vai pelo que está vendo, né? Quando, na verdade, a história, né? Orumilá, ele nos ensina nesse Odu que Ori, a nossa cabeça, ela passou, né, a ser quem, a partir desse Itã, tomaria todas as decisões, sem se deixar enganar pelas aparências. Por quê? Porque o nosso Ori, ele é primordial, né? Muitas das vezes a gente busca experiências, né, conselhos de oráculos, de sacerdotes, sacerdotisas, de pessoas, familiares, amigos, né? E muitas das vezes a gente escuta um conselho ao qual a gente não gostaria que fosse aquele o conselho, né, para a nossa vida, para tal ocasião. E aí o que acontece? Mesmo muitas das vezes a gente escutando um conselho, uma orientação, é o seu ori que vai determinar qual é o melhor caminho para você, né? Porque muitas das vezes a gente olha uma certa situação e a gente acha que aquilo é bom para a gente. E na verdade não é. É o ori quem nos fortalece. É a nossa cabeça que vai dizer se aquele caminho é certo, se aquele caminho não é. Se aquele trabalho é bom, se aquele trabalho não é. Se devo permanecer no local ou se eu devo sair daquele local. Se eu devo permanecer no emprego ou se eu devo sair daquele emprego. Não é verdade? Então, daí, vocês tiram, né, dessa história, desse Itã contado, né, essa sabedoria de Orumilá, que a frase, né, aonde muitos de nós escutamos na vida, né, que o nosso Ori, ele é o orixá primordial, porque é Ori o nosso primeiro orixá. É Ori quem veio do céu para a terra com a gente, e quando nós morrermos, é Ori quem vai junto com a gente. É por isso que dentro da cultura de Ifá, né, as pessoas, os sacerdotes, né, eles ensinam a cultuar o Ori de uma forma, ao qual devemos saudar o nosso Ori quando a gente acorda,
agradecer ao nosso Ori. Ori, não me deixe andar em caminhos errados. Ori, me coloque em direções corretas. Que Ori me coloque sempre em bom caminho, em bom comportamento, em bom caráter. Porque é a nossa cabeça, vocês já ouviram dizer aquele ditado popular brasileiro, sua cabeça é o seu guia, né? Muitos de vocês aqui que estão ouvindo esse podcast da IA devem estar refletindo, né, sobre esse ditado popular. Sua cabeça é seu guia. Então, em vários momentos na vida, nós iremos nos encontrar em situações aonde a gente vai se deparar com coisas que a gente vê e que nós achamos que é bom para nós. E muitas das vezes, aquilo que nós vemos, né, nós estaremos vendo o externo. Mas o que será que tem no interno daquilo que a gente está vendo? Vou dar o exemplo de um restaurante, tá? Um prato muito bonito, né? Um restaurante que tem a frente muito bonita. Muitas pessoas são atraídas por esse tipo de marketing, né? Mas você sabe como que aquela comida ela foi preparada? Você sabe se a pessoa que preparou aquela comida é uma pessoa higiênica, é uma pessoa limpa, né? Porque isso acontece muito, né, pessoal? Todo mundo aqui, né, tá acostumado, a gente sempre faz um lanche na rua, come em algum lugar ou algo do tipo, e a gente vai pelos olhos, né? Porque é o marketing. Os olhos ele atrai, né? O marketing ele faz com que os olhos sejam atraídos, né? Só que vai ser a nossa cabeça que vai determinar. Vou usar um outro exemplo aqui agora, é, sobre a questão é, ao qual eu estava conversando essa semana com uma amiga e a gente estava conversando sobre uma questão da inveja, né? O desejo, né, de ter o que o outro tem porque você não tem, certo? O Itan em si, ele conta, né, que os olhos, ele nasceu primeiro do que a cabeça, né? E por isso ele passa a ser, ele foi o primeiro a chegar ao mundo. Então por isso ele passa a ser irmão da cabeça mais velho, né? E isso explica o porquê que muitas pessoas elas são atraídas, né, naquilo que se vê. Entende? Muitas das vezes, como eu estava explicando, essa semana nós estávamos conversando sobre essa situação, né? A gente vê muitas pessoas que às vezes comentam falando sobre uma situação. Ah, por que que fulano tem isso e eu não tenho? Olha, a roupa de fulano é melhor do que a minha. A casa de fulano é melhor do que a minha. Fulano tem casa, eu não tenho. Fulano tem trabalho, eu não tenho esse trabalho. Tudo é de acordo com aquilo que se vê. Porém, quem vai te guiar no caminho correto para o seu destino, para o nosso destino, é a sua Ori. É a nossa própria Ori. Se a minha Ori, ela determinar, por exemplo, a pessoa se iniciou, o sacerdote fala assim: olha, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Mas a sua Ori, ela não aceita. Vamos supor que você goste de comer muito chocolate, né? Por exemplo. E aí você se iniciou para um determinado culto de orixá e ali foi falado, olha, você não pode comer chocolate. Por causa disso, disso, em relação à sua saúde. Mas a sua Ori, ela vai determinar, poxa, mas eu gosto muito de chocolate. Quem que fica hoje em dia sem comer chocolate? Ninguém, né? Todo mundo gosta de comer uma sobremesazinha depois do almoço, depois da janta, não é verdade? Por que que eu estou dando esses exemplos aqui? Para que a gente possa entender, para poder passar para vocês de alguma forma, que independente de situações boas ou ruins, tudo foi determinado pela nossa Ori. As pessoas estão acostumadas, desde que o mundo é mundo, a apontar o dedo para o outro
dizendo que o outro tem culpa disso, que o outro tem culpa daquilo, não é verdade? Quando, na verdade, são as nossas decisões que foram determinadas pela nossa ori que causou tal problema ou tal prosperidade. Entende? Tudo começa a partir do nosso ori. Lembrando que a espiritualidade, ela fala de energias. Tudo é energia. Nós somos movidos 24 horas por energias. É o sol, é a lua, é o vento, é a água, é a terra, é a natureza. São a energia das pessoas, a energia dos animais, né? Tudo é energia. Espiritualidade e magia é energia. Começando pelo seu corpo, pelo seu espírito, né? Então, não julguem, né? O porquê algo não deu certo na vida, o porquê algo não aconteceu com você, porque destino é destino, cada um tem o seu, né? Mas lembre-se sempre, tá? Que seja qual for o caminho que você seguiu porque foi determinado pelo seu ori. Se uma pessoa fez mal para você na vida, foi porque o seu ori permitiu, você permitiu. Se algo deu certo na sua vida, foi Ori quem permitiu. Não existem culpados de nada. Então, através desse Itan que a Iá acabou de compartilhar aqui, dividir com vocês esse conhecimento, nós aprendemos, né, que tudo começa a partir do nosso Ori. Mas muitas das vezes somos atraídos pelo que os nossos olhos veem. Então, não vamos comer com os olhos, e sim entender que nós temos uma boca para falar, ao mesmo tempo calar, ouvidos para ouvir, ao mesmo tempo não escutar, e cabeça para nos guiar num caminho bom ou ruim, de acordo com a sua necessidade, aquilo que você sente, aquilo que você deseja. E lembrando do mais importante, tudo na vida ela tem uma consequência. Seja ela boa ou ruim. Se ela foi boa, muito bom, axé. Se ela foi ruim, que possamos aprender com tudo aquilo de ruim que vivemos, de experiências na nossa vida. Axé, eu agradeço pela atenção, agradeço por você que escutou esse podcast até aqui, que ficou comigo aqui até o final. Tá? Já vou pedindo para você poder dar o seu like, compartilhar esse vídeo, esse podcast, tá? Não se esquece de ativar as notificações. Você que é novo aqui, que está chegando aqui e gostou desse Itan, dessa história, prepare-se para ouvir muito mais que a IA vai trazer aqui. Não deixa de se inscrever, compartilha, tá? Porque isso é importante para que eu possa continuar o meu trabalho aqui na rede social no YouTube, tá bom? Gratidão, universo, gratidão, Eledumar, e gratidão aos meus mentores, à minha espiritualidade e a você que ficou comigo até aqui. Tchau, tchau, até a próxima, pessoal. Beijo da Iá.